Você está agora no canal número 1 de Medicina Chinesa na língua portuguesa. Aqui eu apresento para terapeutas de qualquer área uma metodologia criada aí, a partir do primeiro imperador chinês, há 4.000 anos atrás, que até hoje funciona na íntegra para lotar a agenda dos terapeutas que seguem a metodologia na íntegra. Eu sou Raquel Terra, fundadora aqui do Centro de Medicina Chinesa há 22 anos, especialista nessa área, representante da Academia Mundial de Auriculomedicina e trabalho com treinamento, orientação de como exatamente essa metodologia pode modificar, revolucionar a prática de qualquer terapeuta que aplica na ordem exata, tá bom? E o tema de hoje é especial demais. Pare de vender a sua consulta. Esse tema foi escolhido passo a passo, atenção, hein? A partir de solicitações de vários terapeutas, a gente seleciona aqui o grupo que segue o nosso canal e vamos passo a passo trazendo a cada semana aqui conteúdos que possam modificar a forma como você atende e trata o seu paciente. Por que exatamente parar de vender a consulta? Atenção plena, anote tudo passo a passo. E para iniciar, eu estou recebendo aqui várias solicitações, perguntas sobre a próxima Semana de Ouro. Já está prontinha para você. Link de inscrição gratuita, online, link na bio do meu Instagram. Só ir lá, @RaquelTerraCMC. Tá prontinho o link. Tá lá, estamos a todo vigor aqui, com muita raça, a equipe inteira trabalhando para a próxima Semana de Ouro, que começa 7 de novembro, até o dia 13, tá ok? Então, se inscreva. E o que acontece na Semana de Ouro? Na Semana de Ouro é um intensivo durante cada dia da semana de apresentação de como essa metodologia é seguida no seu consultório, como ela pode ser aplicada no tratamento, como ela é aplicada para chegar à causa de qualquer doença crônica, como modificar a trajetória do terapeuta na prática. Então, durante uma semana, trabalhamos com conteúdo intensivo para que você veja essa possibilidade, exatamente como a vida de cada profissional está sendo transformada, como cada profissional que segue essa metodologia está atendendo com integridade, chegando a ter lista de espera. Isso acontece na Semana de Ouro. A aplicação do código de 4.000 anos na prática clínica, tá bom? E eu quero te falar uma coisa muito importante. Quando eu chegar no final, lá no finalzinho, você vai ver exatamente, anota aí, uma surpresa que é a mina de ouro. Eu mandei um e-mail hoje falando sobre esse encontro da mina de ouro. Como os profissionais conseguem chegar a esse grau de precisão. Então você vai ter essa surpresa. Fique até o final de qual é exatamente essa mina que faz com que o profissional não precise vender a sua consulta. Vamos esclarecer agora, então, o que é vender e como realizar um trabalho, um crescimento aí na área de saúde sem essa venda, sem essa tensão de ter que trabalhar a sua divulgação de forma excessiva. Pare de vender a sua consulta. O que é vender a consulta? Vender é, nossa, Raquel, eu acompanho durante esses 22 anos diversos profissionais nessa tensão de entrar no mercado de trabalho, realizar uma prestação de serviço, tendo um consultório, tendo toda uma estrutura para ser mantida, como se divulgar. E aí vem uma venda, vem um programa de tratamento com cartões, cursos A, B, C, propagandas, mídia social e todo esse imediatismo que o mundo sofre hoje. Pressa de resultado, dificuldade, porque quem tem pressa reflete muito pouco, e com isso vem aí o caos do profissional. Não consegue se manter porque ele procura divulgar o seu trabalho sem conhecer, quando se fala em medicina chinesa, o ponto mais importante
para que esse crescimento ocorra de forma natural. Então vamos lá. Raquel, se eu não vou vender o meu trabalho, eu vou fazer o quê? Vamos esclarecer um pouquinho? Imagine que nós estamos aqui agora. Se você está em outro país, imagine o seu local atual, mas eu vou falar com os terapeutas que estão aqui, como eu, no Brasil. E você tem um leque de possibilidades no Brasil, você trabalha como fisioterapeuta, ou terapeuta holístico, ou enfermeira, trabalha em qualquer área. Trabalha com medicina chinesa, do grupo 1, ou não trabalha, mas tem interesse em conhecer e utilizar a medicina chinesa no seu consultório, grupo 2, tá? Então você tem um leque de opções no Brasil, um leque de opções em pós-graduações, formações, faculdades, cursos livres. E aí você quer a mina de ouro. Vamos primeiro esclarecer. Quando se fala em medicina chinesa, o que é a mina de ouro? A mina de ouro é quando você, atenção, hein, trata com excelência. Tá bom, até aí eu não falei muito nada, né? O que é tratar? Então vamos para o seu consultório? Vamos lá. A semana de ouro é exatamente uma semana para eu apresentar. Por isso é um período tão esperado por vários terapeutas. Eu apresento exatamente essa ordem para tratar. Então, se você tem alguma dúvida de como a medicina chinesa trata, na prática, no resultado efetivo, se inscreva rápido, que é o melhor lugar da internet quando se fala em medicina chinesa. Porque não vai ter erro de tradução, não vai ter receitinha rápida, querendo só resultado, sem conhecer o paciente completo, não vai ter nada que seja superficial, porque quando se fala em medicina chinesa, é importante seguir uma metodologia, tá? Agora, nós estamos no Brasil e essa mina de ouro é um tratamento através da medicina chinesa. Então, vamos primeiro saber que existe. Por quê, Raquel? Vou clarear aqui para você. Muitos terapeutas querem trabalhar com a medicina chinesa, mas não sabem exatamente por quê. É famosa? O mundo conhece? E o que a medicina chinesa faz? Por que ela é tão importante? Porque tem 4.000 anos de prática clínica ininterruptos. Por quê? Porque ela trata de uma forma diferenciada. Então, ela tem uma busca, ela tem uma solução. Então, a mina de ouro é essa solução diferenciada. Então, por que a medicina chinesa é tão diferente? Agora eu vou te apresentar de uma forma que nunca mais na sua vida você vai ter dúvida sobre isso, tá bom? Então vamos lá. Você está aí com o mapa do mundo inteiro, você chegou lá na China e hoje com essa informação chegando tão rápido, você teve a clareza aqui no Brasil de entrar na Universidade de Beijing, na China, e ver exatamente a metodologia. E aí você começa a abrir o baú da mina. Só que eu vou abrir de uma forma muito clara. Eu vou te apresentar o que está nesse ouro, para realmente você não ter nenhuma dúvida, tá bom? Existem 2 princípios de tratamento aqui, tá bom? Primeiro, uma síndrome e existe uma doença. Para a medicina chinesa, o que acontece? Uma síndrome, muita atenção agora, hein? Que eu vou te explicar de uma forma bem clara, se transforma em outra. Eu vou te explicar o que é síndrome. Qual é a mina de ouro? Você enxerga o processo de adoecimento do paciente com 100% de clareza. Para a área de saúde, em geral, diferente da medicina chinesa, o que não é uma crítica, muito pelo contrário, precisamos muito das cirurgias, dos exames, apenas temos que saber a limitação de cada área. Tá bom? Uma doença não se transforma em outra. Então, vamos lá. Eu vou te apresentar aqui essa coluna da esquerda com a setinha amarela, tá? Olha, guarda essa imagem e não aprofunda, não. Volta um pouquinho para cá. Muita atenção. Olha essa imagem, volta para a anterior. Síndrome é, agora eu vou te apresentar, antes que você veja como encontramos, por que encontramos a causa, eu vou te apresentar de uma forma bem clara, que aquelas setinhas vão ficar assim,
de uma forma muito precisa na hora de você compreender aí a possibilidade de utilizar na sua prática clínica, tá bom? E para explicar, eu vou falar de algo importante aqui, ó. Olha para esse dedo. Aqui nós temos o conceito central da medicina chinesa. Síndrome. O que é síndrome? Desequilíbrio energético que gera doença. Eu vou te dar um exemplo. A energia tem 5 funções. A mais importante de todas é essa primeira aqui, ó, para eu entender a síndrome. A energia transforma. Transforma o quê, Raquel? Ela transforma a matéria em sangue. Por exemplo, eu como uma maçã, tenho metabolismo bom e aquela maçã vai virar substância para nutrir as células. O alimento se transforma em sangue. Quem faz isso? A energia. A energia transforma, ativa o metabolismo, a energia que transforma, ó, a tireoide tem que produzir T3, T4, a suprarrenal, cortisol. Eu tenho que ter a função do coração para ter o batimento cardíaco cerca de 72 por minuto. Então, a função de manter o batimento e impulsionar o sangue, quem faz é a energia. Então, energia é igual a função. Atenção, hein? A função de formar substância nova, a função de dar movimento ao sangue, a função de metabolismo, batimento cardíaco, filtrar o sangue, tudo para a medicina chinesa chama-se energia. Então, para eu ter metabolismo, eu tenho que ter a função da energia adequada. Aí eu vou falar de síndrome. Olha só, hein, a importância da medicina chinesa quando se fala em qualquer doença crônica. O desequilíbrio de energia pode se transformar. Um se transforma em outro. Então, olha aqui, ó. Eu tenho deficiência da energia do baço. Raquel, estudei medicina, estudei enfermagem e o baço tem funções específicas. Você não precisa vender a sua consulta quando você conhece as funções internas e você vai ver que a medicina chinesa amplia essas funções, por isso, tantos terapeutas com lista de espera. A deficiência de energia do baço impede que ele... 4 funções aqui do baço que estão aí prontinhas para você ampliar a sua visão. O baço para a medicina chinesa mantém a concentração mental, produz sangue, fixa o sangue nos vasos e acende a circulação para a cabeça, para que o paciente fique acordado e bem disposto, tá bom? Então, se eu tenho deficiência da energia, eu tenho queda dessas funções. O paciente vai produzir aos poucos menos sangue, vai ficar mais cansado, com sono, e a mente vai ficar acelerada e sem foco. Isso é o quê? É uma síndrome. Deficiência da energia é uma síndrome. É uma doença, Raquel? Não necessariamente. Pode não ser. Então, antes de eu mostrar aquele quadrinho para você, eu tenho deficiência da energia, eu tenho deficiência da função do baço. Por isso, o melhor lugar da internet é a Semana de Ouro. Porque essa tradução, ó, a medicina chinesa tem cerca de 60 anos no Brasil. E essa tradução veio resumida, errada e muitas vezes nem chegou em determinadas escolas. Isso não é um problema, uma culpa da escola ou do professor. Porque 60 anos é muito pouco diante de 4.000. Então, vamos clarear esse conceito? Se eu tenho a deficiência da energia do baço, isso pode se agravar. E agora começa o problema. Por que você tem que parar de vender a sua consulta? Porque você tem que resolver o problema de quem te procurou. A Joana, o Pedro, a Maria, a Beth. O paciente chega e se você tem lá, ó, medicina chinesa, você tem a obrigação, por isso eu estou aqui prestando esse serviço, de conhecer a síndrome. Raquel, e quem não conhece síndrome? Vamos lá, olha aqui para mim. Quem não conhece síndrome não vai entender por que uma paciente chega assim, exausta, chega no seu consultório com a cabeça baixa, cochila e dorme na recepção. Uma paciente chega assim, hiperativa, suada, cansada, já tira um leque, já fica se abanando e nem é verão. Outra paciente chega roendo unha,
Outra paciente chega, é incrível. Tem uma paciente que ela tirava o cabelo, ela puxava o cabelo. Outra, 8 anos de idade, como atendemos aqui na semana passada. Diabetes tipo 1, uma doença autoimune. Por quê? Uma acelerada, outra criança tão nova com diabetes, outra tão apática com 25 anos dormindo na recepção. Tudo isso é síndrome. Ah, Raquel, então vamos lá. Você está dizendo que, antes de mais nada, qualquer doença é uma síndrome? Tem uma síndrome por trás. Então, quando você vê uma pessoa apática, exausta, outra super acelerada, roendo unha, você tem que conhecer. Se você não conhece a síndrome, não é medicina chinesa, tá bom? Então eu volto para a síndrome, infelizmente, muito comum hoje. Deficiência da energia do baço. Vamos ver, então? Uma síndrome se transforma em outra. Raquel, eu posso ter uma síndrome numa semana e essa mulher que chegou apática, dormindo na recepção, na semana seguinte ela está muito pior? Sim. Por quê? Porque em uma semana a síndrome vira outra. E ela vai ter uma doença, outra doença, uma terceira doença, e eu não necessariamente vejo relação entre as entidades nosológicas, porque uma doença não vira a outra, a não ser que se chame secundária. Então, ela não é secundária, tem várias doenças, não vejo nenhuma relação entre elas. Então, agora vamos ao esclarecimento dessa questão. Atenção plena a essa imagem. Olha bem aqui para os quadrinhos da esquerda com a setinha amarela. Vamos lá? Deficiência da energia do baço. Essa paciente que chegou dormindo na recepção, encostou na mesa, fechou os olhos, dormiu e a secretária teve: bom dia, querida, chegou o seu horário. E ela despertou. O que essa paciente tinha? Durante anos, deficiência do baço. E aí, olha o quadrinho azul com as enfermidades similares ou sintomas à deficiência do baço. Cansaço, má digestão, tem até uma dor de cabeça leve, mas fez exames, não tem nada que justifique a dor de cabeça. Tá bom? Então vamos lá. A deficiência do baço, durante 5 anos, foi mantida. Sono, cansaço, apatia. A paciente começou a ter dor leve, má digestão, evoluiu. A setinha amarela, ó. Pare de vender a sua consulta e conheça a síndrome. A deficiência do baço evoluiu para a deficiência de Yang do baço. Agora a paciente tem depressão, diarreia e a dor de cabeça piorou. Não tratou, agravou mais ainda. Calor no estômago. Recebo várias dúvidas lá no direct do Story com descrição de quadro clínico sobre isso. Raquel, a paciente está com sono, cansada, apática, mas ela tem queimação, azia, regurgitação, come, tem arroto. Então, ela tem frio no baço, que é a deficiência de Yang, e calor no estômago. Então, se o órgão está frio, a medicina chinesa é tão brilhante que o estômago aquece para compensar o frio. Por quê? A doença protege o paciente da morte. Então, eu tenho uma queimação no estômago por uma deficiência do Yang do baço, frio no baço, tá bom? Não satisfeita, mais 2 anos assim, piorou. A paciente agora tem deficiência de sangue. Isso é um quadro real de um homem que eu tratei e vou te apresentar a solução, que vai ser a grande surpresa. Deficiência de sangue. Tontura, visão embaçada, pele seca, síndrome de Sjögren. O que mais? Paciente com pouca ejaculação, mulheres com queda de cabelo, unha quebradiça, a libido baixíssima. Ó, as colunas da direita são resultado. Por isso que está da mesma cor para facilitar a sua compreensão. Deficiência do baço gera o quadro azul, deficiência de Yang do baço, que é o frio, gera o azul clarinho, calor no estômago gera o amarelo, deficiência de sangue, que é o verdinho, gera o verde. Só que eu botei um sinalzinho de diferente entre as doenças. Pare de vender a sua consulta. Por quê? As doenças não têm relação entre si. Diz para mim se faz sentido para você. O cansaço, a má digestão e a dor de cabeça não tem relação aparentemente com a depressão, a diarreia e a mulher que já acorda com a dor de cabeça. E pior,
Depois de anos com dor de cabeça, tem azia e não consegue comer nada. Não sabe a relação. Continua. Visão embaçada, tontura, ressecamento, Sjögren, que é a paciente que resseca inteira, pele seca, quase não chora, unha quebradiça, não sabe que tem deficiência de sangue. E para piorar o caos, os exames podem estarem normais. Então, o que eu quero dizer? Que a síndrome vira outra, a doença não. Pare de vender a sua consulta. Descubra a síndrome. Imagine o planeta inteiro. Imagine um profissional de saúde, de qualquer área. O que ele mais deseja, assim, baixa aqui, ó, uma varinha mágica. Se pudesse, eu sei porque eu oriento profissionais há muitos anos. Raquel, se tivesse uma varinha, qual o pedido profissionalmente que você mais quer? Saber a causa das doenças. Por quê? Grande parte são idiopáticas. Hoje temos mais de 100 doenças definidas como autoimunes. Qual é a causa? Grande parte idiopática ou de causa desconhecida. Para fechar essa introdução, está aqui para você. Para a medicina chinesa, toda doença vem de uma síndrome. Só que eu não posso querer a varinha mágica, porque mágica não existe. Quanto mais quando se fala no seu paciente, eu não posso colocar o seu paciente em risco. Eu não posso colocar os pacientes que vêm aqui em risco. Então, o que eu preciso seguir? A metodologia. Por isso, a Semana de Ouro existe. A cada momento que conseguimos aqui um local na agenda, um espaço, porque o trabalho aqui é muito intenso, abrimos uma semana para intensificar esse conhecimento. Por isso a equipe trabalha muito para trazer na íntegra essa metodologia para você, que começa 7 de novembro, tá bom? O que você vai fazer, Raquel, para chegar a essa tão importante síndrome? Eu vou observar a língua, olha o paciente com esofagite idiopática, regurgitação, aí apresentou aquele exame do esôfago com aquela hiperemia, aquela cor muito vermelha, paciente vomitando, com azia, muito frio, uma síndrome vira outra. Então eu falei, ó, deficiência da energia, o baço é o principal órgão da digestão, ele não metaboliza bem. O que acontece? Anorexia. Segundo, deficiência de Yang é o quê? Além dele não metabolizar bem, ele sente frio e tem diarreia. Por quê? Já que o baço não absorve as substâncias do alimento, o metabolismo é lento, ele deixa embora o que era para virar célula da pele, cabelo, o que era para virar hormônio. Todo o metabolismo vem. Uma boa alimentação produz, porque temos cerca de 300 milhões de células produzidas aí a cada minuto. Então, milhões e milhões, bilhões de células por dia. De onde vêm essas células? Das funções internas, dos órgãos, fabricando novos tecidos, células no osso, células do sangue, células da pele. Então, nascemos e morremos a cada dia. E a medicina chinesa sabe exatamente de onde vem cada célula. Olha só, hein? Voltando à síndrome para fechar esse conceito. Esse paciente com esofagite, como é que eu vou descobrir qual é a síndrome dele? Não tem ninguém que vai entrar aqui e falar, agora você descobriu a síndrome. Não. Tem 60 anos de medicina chinesa no Brasil, por isso nós temos que estudar, procurar a mina, cavar a mina. Como? Com a metodologia. Vamos lá? Eu deixei para você aqui alguns pontos importantes. Perguntar ao paciente se ele sente mais frio, mais calor. Raquel, esse paciente, sinto muito frio mesmo no verão. Tenho a boca seca, mas não consigo beber muita água. De manhã como e enjoo. Evacuação 3 a 4 vezes por dia. Tenho diarreia. Humor? Nossa, não sei o que é. Sorrir, agradecer, brincar. Há muito tempo. Tem um péssimo humor. Reclama de tudo. Com apatia, não tem desejos, vontades, não tem afeto. Por quê? A deficiência de sangue acaba com o humor. Dor, tem dor de cabeça, tem uma queimação com sensação de peso no estômago.
uma sensação que não consegue digerir bem e incômodo diário. Então, isso tudo identifica essas síndromes aqui. Só que depois dessa ausência de sede, língua pálida, sensação de frio, não conseguir comer, o que aconteceu? Surgiram, nos últimos meses, os sintomas de sangue. Ressecamento, memória fraca, queda do humor, tontura e visão embaçada. Última síndrome. Significa que, no seu consultório, agora imagina, se você recebe um paciente e consegue identificar todas as setas amarelas. Sede, suor, fome, micção do quadro azul escuro. Depois, azul claro. Depois, amarelinho e verde. Você acha que você precisa vender a sua consulta? Fazer um programa para o paciente voltar? Implorar que o paciente volte? Botar um outdoor? Colocar uma propaganda em canais? Se preocupar tanto com propaganda? Raquel, tá errado divulgar o trabalho? Claro que não. Aqui é uma divulgação do meu trabalho. Você pode usar a mídia social para informar. Conteúdos de qualidade. E não perder tempo com grupinho de família, com grupinhos que não levam a lugar nenhum, seguindo pessoas que não vão te acrescentar nada. Use o seu tempo para informar. Você sabe o que é a depressão? Começa na circulação do fígado. O fígado é um órgão que faz ABC. Informe ao paciente. Use a mídia social para esclarecer. Aí a divulgação é natural. E você não precisa implorar para o paciente se tratar, porque ele vai ver o valor da sua consulta. Ele vai perceber que ali tem a solução para o problema que ele tanto procura, que ele já foi especialista A, B, C, e tudo que o paciente mais ouve, idiopático. Causa desconhecida. Aí, o que aconteceu com esse paciente? Muita atenção agora. Raquel, na medida que você vê que o paciente tem deficiência de sangue, que veio desse frio interno, como tratar? Aí é a mina de ouro. A mina de ouro que o paciente veio tratar, regurgitação, como eu tenho aqui cadastrado centenas e centenas de pacientes com queixa digestiva. E essa alteração, ele não sabia, que tinha a ver com o cansaço, o mau humor, a dor de cabeça, a depressão, estava tudo interligado. Na hora de você trata o quê? A coluna da esquerda. Trata exatamente essas síndromes. E a coluna da direita, Raquel? Quando eu trato essas síndromes, o que acontece com a coluna da direita, hein? Olha agora o que é mais importante para a medicina chinesa. Se eu trato essa coluna da esquerda, naturalmente eu trato a coluna da direita. Isso que é acabar com a necessidade de vender a consulta. Raquel, você está dizendo que agora você vai apresentar como você tratou 3 orientações básicas de tratamento, tá bom? Não vou apresentar todo o tratamento, mas eu vou apresentar os pontos mais importantes. Esses 3 pontos que eu utilizei, importantes no tratamento, resolveram qual coluna? Cansaço, má digestão, dor de cabeça, diarreia, azia, regurgitação, tontura, visão embaçada, ressecamento, anorexia e ânsia de vômito constante. Isso era o pior. De 10 sintomas, o principal era não conseguir comer. Porque se a pessoa parar de comer, ela morre, né? Que ele não vai viver só respirando, não é um iogue iluminado que consegue ficar dias sem comer. O paciente estava fraco, magro, fraco, tonto, muito irritado. O paciente estava assim. Esse paciente me marcou com um olhar de desilusão, de desespero. Ele falou: Raquel, não sei mais o que eu vou fazer, eu tô com medo de morrer, porque eu como uma maçã cozida e vomito. Eu tomo assim um caldinho de canja, embrulha tudo no estômago. Então, nós tratamos, eu esqueci a coluna da direita, porque são todos sintomas muito diferentes. Eu fui na única coisa que eu sei
com certeza, que é a fisiologia, o diagnóstico e o tratamento, de acordo com a medicina chinesa. Esqueci a coluna da direita. E aí? Olha só, hein? Agora que está a surpresa final. Se o paciente tinha anorexia, calor no estômago, que é azia, queimação, se eu fosse tratar o calor, o que eu iria fazer? Proibido moxa, porque a moxa aquece os pontos. Uma das coisas piores que aconteceu com a medicina chinesa é divulgação errada de por que e como ela trata. Por que ela apresenta resultado e exatamente como ela trata. Há 20 anos atrás, eu vi a reportagem de uma revista com mecanismo de ação da medicina chinesa. Nunca mais eu comprei essa revista. Mecanismo todo errado. Mas errado, vezes 3, completamente errado, dizendo que a medicina chinesa apresentava os resultados tratando doença crônica pelo sistema nervoso, central, periférico, aí começou a explicar nervo vago e todos os nervos lá, os pares cranianos do sistema nervoso central. Isso é um grande erro, por quê? A medicina chinesa trata porque ela atua nos canais. E é isso que eu vou apresentar na primeira aula da Semana de Ouro. Por que o resultado existe? Por que tratamos tantas doenças crônicas? E como eu convidei você hoje para a semana muito especial, para todos nós aqui, para diversos terapeutas do Brasil e do mundo, que é a Semana de Ouro, eu vou começar explicando aqui, apresentando esse mecanismo de ação. Você vai ver que existe essa linhazinha amarela descendo. Se você está aqui em outra mídia social, depois veja no YouTube e vai lá para o pé. Se você observar, essa linha amarela passou no centro, ó, no centro do abdômen, ó, perto do coração, no mamilo, seguiu aí. Imagine o corpo tridimensional. Esse canal aprofunda em todo o abdômen e se relaciona com o baço, com o coração, se aprofunda ali com ramos para intestino delgado. E o que significa isso, Raquel? Significa parte do tratamento desse paciente. Ah, é? Por que parte do tratamento desse paciente? Porque eu tratei esse paciente aquecendo pontos do corpo. Esse bonequinho, que é tridimensional, imagine que ele está com o corpo todo aqui exposto, e quando o paciente tem o canal estimulado, que é essa linha amarela que você viu, ele atua modificando, você estimula esse canal amarelo, ele ativa toda a digestão. O que você fez, então, no paciente? Eu identifiquei a síndrome. O paciente tinha frio no baço. Então, eu fui no ponto do estômago, que é essa linha amarela, na lateral do joelho. Exatamente esse canal que você viu descendo aqui dos olhos, ele vai lá dentro na digestão, penetra próximo ao coração e desce para a perna. E quando eu aqueço aqui, ó, no ponto estômago 36, que é um ponto que intensifica a circulação interna, trata doenças autoimunes logo aí abaixo do joelho e ativa a função do baço. Eu pedi para ele realizar moxa diariamente no ponto estômago 36, intestino grosso 11. Pare de vender a sua consulta. Aprenda como o paciente que divulga o seu trabalho. Raquel, então vamos lá. O que tem a ver um ponto do intestino grosso, um ponto do estômago e a realização da moxa? Por quê? Esse canal, esse é um nível energético e são canais que, olha a surpresa final, hein? Circulam muito sangue e energia. E eles são usados para tratar doenças graves, crônicas, muitas vezes autoimunes. Por quê? Como eles circulam muito, lembra que eu falei que essa revista que eu nunca mais comprei, nem sei se existe, porque realmente eu
tem uma capacidade de deletar o que eu acho que não serve, eu sou muito cética, eu só me aprofundo no que eu tenho certeza. Então não tem nada aqui da Raquel, porque eu sou desse tamaninho e não me autorizo a colocar nenhum conhecimento que não seja na íntegra o que é feito na China, tá bom? E quando eu vejo, realmente eu me afasto totalmente de conhecimentos que não mantêm a tradição. O que o chinês antigo sempre preconizou? Ó, código primeiro imperador chinês. Esse tratado do primeiro imperador chinês, 2697 a.C. Trate os canais e solucione as doenças. Na Semana de Ouro você vai ver o que são esses canais. O que eu fiz? Eu peguei o frio interno pela deficiência do baço, esqueci a azia, a regurgitação, que são sinais de calor no estômago, esqueci e aqueci o baço com moxa, tá? Aqueci o baço. Raquel, você fez moxa num paciente com queimação no estômago? Fiz. Por quê? Porque eu tratei a síndrome. Eu fui no frio e deu muito certo. E eu fui seguindo na íntegra a medicina chinesa. 3 pontos que eu falei que eu ia te passar. Então, vamos lá. Eu fiz moxa, o aquecimento de pontos. O paciente pode fazer em casa de pontos que trata as doenças agudas, mas principalmente aqui, no caso da moxa, as crônicas. Então, o que eu fiz? Eu retirei alimentos para aquecer o baço, tá bom? Então, retirei água gelada, melão, melancia, que são frutas frias, banana, retirei também. Retirei todos os alimentos crus, folhas, durante uma semana radical. Eu falei assim, ó, se você tomar um suco verde, um suco de couve, comer um alface, comer um tomate cru, nem adianta voltar. Por quê? Porque isso é péssimo para todo mundo? Não, mas é péssimo para o paciente, quem tem deficiência de yang do baço. Então tem que tratar a síndrome, tá bom? Onde eu fiz moxa? Nesses 2 pontos. Todos os dias. Na outra semana, eu fiz moxa no VC6, que é um ponto abaixo do umbigo, e fiz também no baço 20, mais fígado 13, que é o alarme e assentimento do baço para aquecer. Quais alimentos tonificam o baço? Incluir mandioca, batata doce, canja, porque a cenoura, o frango e a cenoura tonificam o baço. Frango, alguns exemplos aqui, ó. Cenoura. Incluir cebolinha, maçã cozida com açúcar mascavo, maçã cozida, e fui incluindo vários alimentos para acabar com o frio do baço. Entrei com a moxa e mudei radicalmente os hábitos de vida, porque eu tratei a síndrome. Radicalmente por quê, Raquel? Porque esse paciente, muita atenção agora, ele dormia de dia, dormia até 11 horas da manhã. Imagine uma coisa que faz mal, multiplica por 10. É uma pessoa com deficiência de yang acordar tarde. A medicina chinesa ela é tão precisa que o que acontece? No horário de produção, maior produção de sangue, que é de 7 às 9 da manhã, o paciente está dormindo. Então ele falava, Raquel, se eu abrir o olho eu passo mal, eu tenho que me arrastar porque eu não consigo sair da cama. E eu falei assim, você tem que sair da cama, por quê? Porque se você não comer no horário do estômago, eu não consigo te tratar. Sabe o que ele fazia? Ele ia se arrastando
para a cozinha, pegava um pedacinho de maçã, botava para assar, é o que ele conseguia comer, e começava a comer. Começava devagar para que estimulasse o apetite dele. Por quê? Quanto menos o paciente come de manhã, mais fraco fica o baço. Então ele começou mel, é um excelente alimento para o baço. Um pouquinho de mel também. Ele começou a ingerir alimentos tônicos. Raquel, o que é isso? Eu preciso ser nutricionista para trabalhar com isso? Preciso ser nutricionista para orientar a dietética chinesa? Com certeza não. Não precisa ser nutricionista. Por quê? A dietética é obrigatória para os profissionais. Obrigatória. Por quê? Porque hoje milhares de pacientes que a gente tem cadastrados aqui adoecem pelo alimento. Ele não sabe que uma manga pode fazer mal, que a alface pode fazer mal. Ele não sabe que pimenta pode fazer mal. Tudo depende de quem come, não o que come, tá? Através da alimentação. Então, é obrigatório, por isso, na Semana de Ouro, eu vou falar mais sobre a alimentação. Não é uma técnica exclusiva dos nutricionistas. Todos os profissionais de medicina chinesa orientam com muita precisão o alimento correto. Resultado do tratamento desse paciente. 3 meses ele não tinha mais nada. Absolutamente nada. Eu fui mudando os pontos. 3 meses de tratamento, o paciente comia naturalmente. Há quanto tempo ele estava doente? 8 anos se sentindo mal. No último ano, ele não conseguia comer. O médico que estava tratando, preocupadíssimo porque ele tinha feito uma quantidade enorme de exames, ligou e perguntou o que foi feito com esse paciente. E eu expliquei o que era a moxa. É um profissional muito gentil, aberto, e foi muito interessante, porque hoje é incrível ver como os médicos são abertos à medicina chinesa. Eu conversei com uma terapeuta hoje que trabalha aqui, a Cláudia, ela falou, Raquel, eu trabalhava no CTI do Copa Dó, e no finalzinho do trabalho, já na hora de terminar os atendimentos, os médicos indo embora, tinham 3 médicos excelentes aqui do Copa Dó, saíam, agora eu vou estudar medicina chinesa. Vários estudando. Por quê? Pelas respostas das síndromes. Ela falou, Raquel, o médico aberto, ele procura porque ele quer a resposta. Por que o paciente está adoecendo? De onde vem a doença autoimune? De onde vem essa esofagite crônica? A medicina chinesa hoje é para qualquer terapeuta profissional de saúde. Enfermeiro, técnico, massoterapeuta, médico, fisioterapeuta, não importa. Conhece a metodologia, conhece o que é síndrome, vamos trabalhar. Fechando assim, pare de vender a sua consulta.